Moshimo, Super Nerds! E hoje vamos para a nossa penúltima aula do mini módulo de Biofísica, onde vamos entender o potencial de membrana. Essa aula meio que depende da aula anterior, para que você compreenda. A aula anterior foi sobre transporte na membrana. O potencial de membrana, basicamente, eu vou já explicar melhor esse conceito, mas é a forma com que a vida pluricelular encontrou para enviar mensagens a uma distância longa, ou seja, por exemplo, da ponta do seu pé até o seu cérebro, de forma rápida, de forma extremamente rápida. Isso vai acontecer pelos seus neurônios. Daqui a pouco eu vou mostrar a você mais ou menos esse conceito. Mas para que você entenda como isso acontece, você precisa compreender o transporte pela membrana, como é que a membrana funciona, na verdade. Onde é que você vai entender isso? Bom, nós temos uma aula aí sobre as estruturas da membrana no nosso mini módulo de Biologia Celular, acho que é a aula 2 ou 3. E aí tem a aula de transporte na membrana, que é a que vem antes dessa. E finalmente chegamos aqui para entender o potencial de membrana. Mas então, na aula passada a gente viu que existe um gradiente de concentração. Aquele gradiente de concentração segue mais ou menos leis que você aprende na química, lá em soluções, solução, soluto. Nesse assunto do ensino médio você aprende mais ou menos as leis que regem o gradiente de concentração. Só que existe outro gradiente na célula, que seria um potencial elétrico. Como assim? Bom, tá vendo essa célula aí que está na sua tela? Imagina que você tem esses íons, né? Partículas carregadas. Partículas com carga, a gente vai chamar de íons sempre, né? Então você tem esses íons e o lado de dentro tá cheio de íons positivos e o lado de fora tá cheio de íons negativos. Então o que é que acontece? Você sabe que positivo atrai negativo. Então esses íons, eles querem ficar próximos um do outro. Só que qual é o problema? A membrana não é permeável, pelo menos nesse exemplo, nessa membrana artificial que a gente criou. A membrana não é permeável a eles. Esses íons não conseguem passar. Mas e aí? O que é que acontece? Nós temos um potencial de movimento. Uma energia potencial dentro da física, não precisa se aprofundar, é uma camada de complexidade que você não precisa entrar, mas pega só essa ideia. Uma energia potencial na física é quando aquela coisa, ela pode se mexer, mas ela não está se mexendo por algum motivo. Exemplo mais grotesco, quando você levanta uma coisa, essa coisa pode cair a qualquer momento. Ela tem uma energia potencial. E aí, que seria a energia potencial gravitacional. Se você solta essa coisa, esse potencial se transforma em movimento. E aí se transforma em energia cinética. É a mesma coisa aqui. Existe um potencial elétrico. Por quê? Porque existem partículas com carga que elas querem se mexer, mas elas não se mexem porque a membrana não é permeável a elas. Então, lembrando que esse negócio de membrana permeável, permeabilidade, são regrinhas que você aprende antes disso, galera. Então, tem que assistir outras aulinhas para você compreender essa, que é um processo um pouquinho mais complicado. Mas, enfim. Então, existe esse potencial elétrico na nossa célulazinha artificial aí. Não estou dizendo que a célula é assim, não estou dizendo que nenhuma célula é assim, tá? Mas eu criei essa célula artificial aí para a gente entender o que é o potencial elétrico. Agora, vamos imaginar o seguinte. Alteramos aí a distribuição dos íons e agora nós temos alguns íons negativos e alguns positivos dentro da célula. E do lado de fora também. Alguns íons positivos e alguns íons negativos. Beleza. A célula ela ainda não é permeável a nenhum desses íons. Não abrimos nenhum canal, não tem nenhuma passagem. Então, quais são as forças atuantes aí? Bem, lembra do gradiente de concentração? O gradiente de concentração funciona como? As partículas, as moléculas, querem ir de onde tem mais para onde tem menos. Gradiente de concentração, expliquei na aula passada. As moléculas querem ir de onde tem mais para onde tem menos. Agora preste atenção no seguinte, olha essa moléculazinha azul, essa molécula azul positiva. Essa molécula não, né? Um íon. Olha esse íon azul positivo. Tem mais azul dentro do que fora, não é?
Então, o gradiente de concentração ele está apontando para onde? Para fora. Esses íons azuis querem sair de acordo com o gradiente de concentração, porque ele vai de onde tem mais para onde tem menos. Tenta fazer o raciocínio para todos os outros íons. Olha aí, o roxo escuro. Ele quer sair, porque tem mais roxo escuro dentro do que fora. Então, ele quer ir de onde tem mais para onde tem menos. Ele quer sair. O verde quer entrar. Por quê? Tem mais verde fora do que dentro. Então, ele quer ir de onde tem mais para onde tem menos. E o vinho, aquele rosa, roxo ali, ele quer entrar. Por quê? Tem mais fora do que dentro. E ele quer ir de onde tem mais para onde tem menos. Essas são as direções dos gradientes de concentração. Então, existe um tipo de energia aí potencial que seria, eles querem se mover, esses íons querem se mover de acordo com as leis que explicamos na aula passada do gradiente de concentração. Só que a membrana, ela é impermeável a esses íons, essa membrana artificial que a gente criou. E o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou abrir um canal, olha ali embaixo. Abrimos um canal para o roxinho. E o que é que vai acontecer? Lembra que o gradiente de concentração faz eles quererem sair, porque eles querem ir de onde tem mais para onde tem menos. Então esses íons roxos, eles vão começar a querer sair. Eles vão começar a se locomover por esse canal. Lembra que isso aqui eu estou criando uma célula artificial para a gente entender. Então eles vão começar a querer sair. Só tem um problema, ó. Em determinado momento que eles começam a vazar, né? Em determinado momento, os íons positivos ali dentro vão começar a atrair esses íons negativos. Por quê? Bom, antes existia um gradiente de concentração que aponta para fora. E ele era muito forte, porque estavam todas dentro e só algumas fora. Só que agora que algumas já saíram, a atração elétrica, a força elétrica, começa a puxar elas de volta. Porque esses íons positivos estão sempre atraindo os negativos. Qual era o problema antes? Eles conseguiam sair porque o gradiente de concentração era forte demais. Tinha muita molécula dentro e pouca fora. Depois que saem algumas, a atração elétrica começa a se igualar com o gradiente de concentração. E o que é importante você entender aqui? Que existem, na verdade, duas forças atuando aí. Na verdade, se chegar um físico aqui, um químico, ele vai dizer, não, tem muito mais, é claro, né? Mas para o nosso nível de complexidade, estudantes de áreas da saúde, você precisa entender que existem, na verdade, duas forças aí. Existe um gradiente elétrico, e ele tem suas próprias direções, e existe um gradiente químico, que seria o gradiente de concentração. E ele tem suas próprias direções. Então, o equilíbrio de íons da célula, ele é atingido através do gradiente elétrico e do gradiente de concentração. E qual a importância de você entender isso? Porque algumas vezes você vai estar lá estudando em fisiologia algum sistema, né, células que você vai ver, peraí, o gradiente de concentração deveria estar para lá. Por que é que elas estão se movendo? Aí você vai lembrar, é porque não importa apenas o gradiente de concentração. Existe o gradiente químico também. E a gente vai chamar isso de gradiente eletroquímico. O gradiente eletroquímico é aquele que junta o gradiente químico, que é o gradiente de concentração, e o gradiente elétrico, o potencial elétrico. Então, o equilíbrio de íons da célula ele é atingido através desse gradiente eletroquímico. Bom, sabendo disso, nós estamos aptos a entender o potencial de membrana. O princípio é o seguinte, o seu corpo ele tem o sistema nervoso, que é formado por neurônios. Esse sistema nervoso é um conjunto de feixes cuja função é enviar mensagens. Então, por exemplo, se você toca algo com a ponta do seu pé, o seu cérebro consegue perceber, porque você está percebendo que você está tocando algo com a ponta do seu pé. Então, se você toca algo com a ponta do seu pé, uma mensagem está sendo enviada de lá até o seu cérebro. Uma mensagem está sendo enviada da ponta do seu pé até o seu cérebro.
E essa mensagem é tão rápida que você percebe instantaneamente. Essa mensagem é tão veloz que você pensa que é na mesma hora, mas não é, viu? Existem alguns milésimos de segundo. Mas ninguém é um cavaleiro do Zodíaco para anotar esses milésimos, né? Mas, então, qual é a forma com que os neurônios eles conseguem enviar essas mensagens? É através de uma mudança de potencial de membrana. Como assim? No momento em que o seu dedo toca lá, vai ser criado um potencial elétrico. Na verdade, a gente vai mostrar aqui o potencial, mas é uma mensagem elétrica, e essa mensagem elétrica vai percorrer a membrana dos seus neurônios desde a ponta do pé até o seu cérebro. Vamos entender então como essa mensagem elétrica é enviada, porque isso é justamente o potencial de membrana. Bom, a gente vai ter inicialmente um potencial de membrana de repouso. Vamos dissecar essa palavra, potencial de membrana de repouso. Potencial significa o quê? Comecinho da aula, que existe uma diferença de energia ali, um potencial para íons se moverem. E esse potencial é elétrico. Potencial elétrico de repouso da membrana. E tá vendo que tem mais íons positivos do lado de fora do que de dentro? E tem mais íons negativos de dentro do que de fora. Então existe uma diferença de carga, elétrica entre o meio externo da célula e o meio interno. E se existe essa diferença de carga, os íons, eles querem passar, porque positivo atrai negativo, eles querem passar. Então existe um potencial de movimento. Eles podem passar, quer dizer, eles querem passar, eles só não podem porque não existe canal aí. E a gente vai ver quando é que esses canais se abrem. A gente vai chamar isso de potencial elétrico da membrana em repouso. Por que em repouso? Porque é só uma nomenclatura que se usa para dizer que a célula não está em atividade elétrica, não está transmitindo nenhum sinal. A gente chama de repouso, mas é claro que ela está exercendo suas funções ali. Ela só não está enviando nenhum sinal. Então a gente vai chamar de repouso. Potencial elétrico da membrana de repouso. É um potencial elétrico, uma diferença elétrica entre o meio externo e o meio interno da membrana da célula quando ela está em repouso, ou seja, sem enviar sinais elétricos. Ele vai de menos 70 a menos 90 milivolts. E o que é que acontece? Lembra que o conceito aqui é enviar uma mensagem? A ponta do seu pé quer enviar uma mensagem até seu cérebro. Então a célula, ela tem esse potencial aí elétrico, que é de menos 70 até menos 90, e ela vai alterar esse potencial elétrico para enviar essa mensagem. Como assim? No momento em que você toca alguma coisa com a ponta do seu pé, esse potencial elétrico aí ele se altera. Quando ele se altera, ele altera a da célula seguinte, e 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 isso acontece rapidamente, transmitindo essa informação elétrica até o seu cérebro. Vamos entender então como é que isso acontece no gráfico aí. Então nós temos ali menos 90, potencial de repouso. Inicialmente a célula estará em repouso. E aí acontece o estímulo. Por exemplo, o seu dedo do pé, a ponta do seu dedo do pé tocando alguma coisa. Isso seria o estímulo. Esse estímulo vai iniciar o processo de despolarização da célula. E o que seria isso? O potencial de membrana vai começar a aumentar. Com aumentar, então, se ele era menos 90, ele vai menos 80, menos 70 e tal. Porque a gente está numa zona negativa aqui. Então, imagina que aumentar é ir para cima. Mas, enfim, ocorreu o estímulo. Esse potencial ele vai começar a aumentar. Ou, você pode chamar assim, a DDP vai diminuir. Porque a diferença de potencial está diminuindo. Você vai entender quando a gente avançar aqui, ó. Esse estímulo ocorreu e o potencial ele vai começar a aumentar, ou, se você quiser chamar assim, a DDP vai diminuir. Então ele vai de menos 90, ele vai aumentando.
ele vai ficando menos 80, menos 70, menos 65. Essa mensagem ela só vai ser enviada se o estímulo atingir algo chamado limiar de despolarização. Como assim? Existe um piso que esse estímulo tem que atingir para que se efetive a mensagem. Por que isso acontece? Porque senão, toda hora, o seu pé ia estar enviando uns estímulos tipo, eita, você tocou uma molécula do ar, você tocou uma molécula de poeira do ar. Oxente, aí não, aí nosso corpo não conseguiria trabalhar, né? Então, tem que ser apenas estímulos relevantes. E como a biologia resolve isso? Existe um piso. Se não atingir menos 55, esse estímulo elétrico não passa. Lá em neurobiologia, você vai ver que existem algumas formas de alterar isso aqui. Alterar não, né? Existem algumas formas de intensificar um estímulo, de acordo com a anatomia dos neurônios. Mas é uma coisa mais para frente. Mas vamos continuar. Então, esse estímulo ocorre e esse potencial começa a subir no gráfico. Estava menos 90, ele começa a subir. E ele precisa atingir menos 55 para que isso continue. Se não atingir menos 55, a mensagem não continua até o seu cérebro. Ela para ali mesmo. E como é que esse potencial começa a magicamente subir? Bom, essa é a célula. Quando ela está em repouso, a gente tem sódio fora e potássio dentro. Por que é que a gente tem sódio fora e potássio dentro? Aula passada. Por que a gente tem sódio fora e potássio dentro? Bomba de sódio e potássio. 3 sódios fora, 2 potássios dentro. 3 sódios fora, 2 potássios dentro. Quando o estímulo ocorre, vai ocorrer a abertura dos canais de sódio. Olha aí. Lembra do começo da aula, quando eu mostrei a você uma célula artificial e a gente ficou colocando canais nela? Então, quando esse estímulo ele ocorre, vai ocorrer a abertura dos canais de sódio. Então, vai se abrir ali um canal de sódio e olha aí que interessante. Não tem mais sódio fora do que dentro? Então, ele vai começar a entrar. Como ele está começando a entrar, a carga desse sódio vai começar a se anular com a carga do potássio. Por isso que a gente chama de despolarização. Porque existia um diferencial de potencial elétrico, só que agora esse diferencial está diminuindo. Essa diferença de potencial está diminuindo. Era menos 90, mas agora vai diminuindo a diferença de potencial. O potencial, é claro, vai aumentando, porque está seguindo menos 90, menos 80, isso é aumentar. Nós estamos na zona negativa. Mas quando se trata da diferença de potencial, ela está diminuindo. Então, olha aí. Vou repetir o que aconteceu. Seu dedo tocou lá alguma coisa, o dedo da ponta do pé, isso causou um estímulo. Esse estímulo atingiu menos 55 e se propagou, está indo até o seu cérebro. Como esse estímulo se propaga? Bem, nós temos uma diferença de potencial ali entre o potássio e o sódio. Tem cloro e cálcio aqui também envolvido, tá? Mas eu simplifiquei. Então a gente tem uma diferença de potencial ali, porque tem íons de potássio dentro da célula e íons de sódio do lado de fora. E aí, esse estímulo vai causar a abertura dos canais de sódio. Essa abertura dos canais de sódio começa a fazer o sódio entrar na célula e a gente vai chamar isso de despolarização, porque a carga agora vai começar a se anular. O que era menos 90 começa a subir. Essa subida, ela consegue chegar até mais 30, de menos 90 até mais 30. Ela não vai parar no zero. Por que é que ela não para no zero? E aí entra a explicação que eu falei no começo. Não é só o gradiente elétrico que importa, é o gradiente químico. É um gradiente eletroquímico. Então, devido a ter dois gradientes interagindo, não é como se fosse parar no zero só por causa do elétrico, porque tem o químico. Então, basicamente, é essa explicação. Esse potencial da membrana, ele vai parar em mais 30, e quando chegar lá, a célula percebe que é hora de parar o estímulo nela. O estímulo já está passando para outra, para chegar no seu cérebro. E como é que ela para isso? Bom,
nós vamos fazer o seguinte: fecha os canais de sódio e abre os canais de potássio. Então, fechou os canais de sódio e agora abre de potássio. E como tem mais potássio dentro do que fora, esse potássio começa a sair. E a gente vai chamar isso de repolarização. Ela se despolarizou primeiro, na primeira fase, na abertura dos canais de sódio, e agora ela está se repolarizando com a abertura dos canais de potássio. Essa repolarização, ela não vai parar em menos 90, geralmente. Ela vai atingir, na verdade, uma hiperpolarização. E, novamente, professor, por que é que essa DDP não entra em equilíbrio? Porque, lembra, não depende só do gradiente elétrico. É um gradiente eletroquímico. Então, por isso que você vê essas doideiras aí acontecendo. Lembra também que está envolvido aqui o cloro e o cálcio, mas eu não mostrei para você entender realmente as bases do potencial de membrana. Então, fecha os canais de sódio, abre os canais de potássio, a gente vai chamar isso de repolarização, mas ela não vai parar no menos 90, no potencial menos 90. Ela vai se hiperpolarizar. E agora nós temos um problema. Olha aí, olha para essa célula final. Olha para a célula final. Como é que ela está? Nós temos muito potássio fora e muito sódio dentro. E você sabe que a célula não é assim. Como é que você sabe? É só olhar para a primeira ali, ó, quando a célula estava em repouso. O potássio tem que estar dentro e o sódio tem que estar fora. E quem é que vai fazer esse trabalho? Meu Deus, é incrível, cara. A biofísica é incrível, cara. Quem vai fazer esse trabalho? A bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio entra ali no final e ela vai bombear 3 sódios fora, 2 potássio dentro, 3 sódios fora, 2 potássio dentro, 3 sódios fora, 2 potássio dentro. E aí ela vai voltar a célula ao estado de repouso. E esse estímulo, ele vai passar para a próxima célula. Vai acontecer a mesma coisa. Abertura dos canais de sódio, e aí atinge mais 30, fecha os canais de sódio, abre os de potássio, não sei o que, e a bomba. Então agora você está vendo a utilidade tremenda da bomba de sódio e potássio. Sem ela, nosso corpo não conseguiria ter esse sistema para enviar mensagens. E esse sistema é muito eficiente. Você nem percebe que a mensagem, o tempo que a mensagem leva. Assim que você toca uma coisa, você já sente. Porque a mensagem elétrica, ela chega muito rapidamente, alguns milésimos de segundo. Ou é metade de um segundo, eu sei lá, mas enfim. Essa foi... Opa, peraí. Antes de fechar a aula, eu tinha esquecido aí de mostrar fecha os canais de potássio. Esses canais de potássio, eles não fecham totalmente, tá? Então, fecha os canais de potássio. Eles não conseguem fechar tão rápido quanto os de sódio. E, devido a isso, e o fato de ter um gradiente também de cloro e de cálcio, é por isso que a gente tem essa hiperpolarização. Mas, enfim, essa foi a nossa aula sobre potencial de membrana. Nota que é um assunto extremamente fácil, mas ele depende de outras coisas. E a ciência médica é assim, cara. Nutrição e medicina esportiva. Ela é assim. Ela vai ficando mais fácil. Mas para que ela fique mais fácil, ela vai ficando mais fácil. Mas para que ela fique mais fácil, você tem que construir seu conhecimento, tijolo por tijolo. Se você ficar pulando os tijolos, vai formar uma parede muito frágil. Então, nota que as coisas vão ficando mais fáceis, porque você já construiu um conhecimento prévio. Se você já entendia membrana e transporte na membrana, essa aula aqui foi a maior garapa da Terra. Enfim, se você quer pesquisar esse assunto na literatura, você pode procurar no Fisiologia Humana de Unglaber, é o melhor material para estudar isso. Mas qualquer livro de biofísica você vai achar, só que explicado de uma forma um pouquinho mais complicada, né? Bons estudos e até a próxima!